As pessoas me perguntam sobre a diferença entre os sabotadores e procrastinação. Eu te pergunto, o elefantinho, ele tá amarrado ali na cadeira. Ele tá procrastinando? Não. Só que os sabotadores dele limitam que ele saia dali. Limitam que ele acredite nele. Limitam que ele acredite em quem ele é, na força que ele tem. E é assim que acontece com você. Você jamais deve se julgar. Ai, Gi, mas é que eu procrastino a minha dieta, eu procrastino exercício físico, eu acabo deixando para depois elogiar meu marido, eu acabo deixando para depois para agradecer. Não, não é só isso. Podem sim ter situações que você procrastina, mas primeiro você tem que analisar se não são os seus sabotadores dizendo que agora você não merece ter resultados melhores. Se não são os seus sabotadores colocando um limite na sua régua de saúde, um limite na sua régua de casamento, um limite na sua régua de fé, de coragem, de autoestima, de autoconfiança, de acreditar em você. Então precisa sim analisar como é que estão os seus sabotadores. Nem tudo é procrastinação. Muitas vezes eu começo, eu não procrastino não, eu vou lá e faço, você vai lá e faz, você começa, você procura uma nutricionista, uma academia, uma personal, um estúdio, você começa, mas você para, e o que te faz parar são os seus sabotadores, pondo uma régua, limitando os seus resultados. Você quis casar e quando você casa para ser feliz, você não casa para brigar. Mas o que te faz brigar, o que te faz acreditar que ter um casamento turbulento é ok e se contentar em não mudar e não procurar ajuda são os seus sabotadores. E você precisa resolver isso. Quando você compreende esses sabotadores, quando você consegue saber de onde eles vieram, quais foram as causas e como eles agem em você, você começa a ter uma cicatriz. Uma cicatriz. Pensa que enquanto o sabotador te domina, ele é uma ferida aberta. Enquanto o sabotador ele te limita, enquanto o sabotador te domina, ele é uma ferida aberta. Quando você toma consciência dele e trata isso, e trabalha em cima disso, de compreender ele, vai gerar uma cicatriz. E a forma como você vai compreender o tratamento dessa ferida, desse corte, dessa ferida, vai depender do tratamento que você vai dar para ela. Eu já vi várias clientes minhas, alunas minhas, que chegam com feridas abertas enormes, cortes profundos, e quando cicatrizados geram até boas lembranças de superação. Mas quando mal cicatrizados, ficam para o resto da vida dolorido. Então eu trouxe aqui duas imagens de simbologia, é claro, para que vocês associem a cicatriz de ter um filho para 90%, 99% das mulheres é uma dádiva. Imagina que foram peles cortadas, um útero, mas no outro dia ela tá lá em pé, carregando o bebezinho, porque ela passou pela dor, mas ela passou pela dor pensando no prazer, no resultado, no benefício, naquilo que ela queria curar, naquilo que ela queria ter ali, que era o filho, né, o bebê. E essa cicatriz aqui que eu trouxe de acne, muitas vezes ela vem da adolescência, que é a dor do bullying, que é a dor da autoestima, e que também vai se cicatrizar. Vai ficar uma marca daquilo. Mas ambas as cicatrizes, muitas vezes, são superadas quando bem cuidadas, quando bem tratadas, emocional e fisicamente falando ali. E depois é o homem, é a mulher que cresce, mesmo com as marquinhas de acne, faz um tratamento e devolve a autoestima, casa e nem precisa, nem lembra mais daquilo. Ou com a idade aquilo some, fica tão levinho que só tem a lembrança de um momento de dor de bullying. E muitas mamães que passam pela dor do parto lá, da cesárea, e depois ainda tem outros filhos, porque aquilo se apaga. A dor daqueles dias ali se passam. Então, os seus sabotadores são assim, quando você identificar, vai ser como uma ferida aberta.
mas a forma como você vai conduzir isso que vai dizer se vai ficar uma cicatriz que vai ser lembrada como uma superação ou se vai ser uma cicatriz que vai doer para sempre. Então, quando você colocar a luz nisso, você vai conseguir ter consciência de como funciona o seu processo de mudança, de como funciona o seu processo de superação. Eu tive uma cliente que foi muito interessante. Ela sempre que tinha um contrato ou algo legal para conquistar, ela tinha crises de enxaqueca. E as crises de enxaqueca tão forte dela passar mal. Ela passava muito mal. Ela passava mal de enxaqueca, às vezes ela tinha até diarreia. E ela não conseguia ir ao encontro daquele contrato, daquele fechamento, disposta bem. Muitas vezes ela tinha que ficar remarcando e quando remarcava passava mal até que dava errado. Fim, não tinha mais, a pessoa desistia, acabava fechando com outra pessoa. E quando ela me procurou, eu falei bastante sobre o que eu falei para vocês aqui hoje. De onde vêm os sabotadores, como que eles são formados, como que aquilo que a gente vê, ouve, sente, cria em nós uma percepção de certo e errado, que limita o nosso sucesso no casamento, na saúde. E ela, nossa, foi caindo muita ficha para ela. Ela foi compreendendo esse comportamento. De onde vinha essa enxaqueca toda vez que algo muito bom ia acontecer com ela? De onde vinha uma depressão quase profunda ali? Eu já tive clientes que quando tem algo bacana para acontecer, uma viagem legal, algo legal, ficam doentes. E aí essa cliente compreendeu. E numa das nossas aulas, ela levantou a mão chorando. Gi, eu preciso falar. Eu falei, claro, pode falar, vem, compartilha, né? Ela falou, Gi, agora eu descobri o porquê que eu, toda vez que vou fechar um negócio, toda vez que eu recebo uma proposta bacana, tenho a bendita da enxaqueca, diarreia e não vou. Aí eu falei, nossa, fantástico, me conta como é que você percebeu isso. Gi, toda vez que eu comento com os meus pais, nossa, vou fechar um contrato de tantos R$1.000, eles falam, vai que você vai ver só. Feche esse contrato nesse valor que você vai perder seu marido. Você não vai ter tempo mais para os seus filhos, você vai abandonar sua família. Vai ser assim, ó, o dinheiro vai entrar numa mão, a família escorrer pela outra. E Gi, toda vez, então, dentro de mim tinha medo, vergonha de ir lá e fechar um contrato desse valor. E ela triplicou o negócio dela. Hoje ela é saudável, pratica esporte todos os dias e restaurou o casamento dela. Percebe que ela teve que compreender os sabotadores dela, de onde eles vinham? Olha que interessante, uma outra cliente minha estava acima do peso. Ela era uma mulher que usava sempre roupas muito neutras, muito sérias. E quando ela chegou também, ela, Gia, eu queria tanto emagrecer, mas eu não consigo. Eu queria, sabe, colocar uma roupa legal, sair, conhecer pessoas, cuidar dos meus dentes, eu não tenho coragem de sorrir. Eu conversava com ela, ela ficava assim, ó, ela conversava comigo assim, sempre tampando os dentes, ela não tinha coragem de mostrar, de falar, de gesticular, introspectiva, fechada. E a gente foi compreendendo. Ela veio de uma família com uma cultura muito, muito, muito fechada, onde a mulher não podia colocar uma saia, onde a mulher não pode mostrar o colo, onde era feio ficar sorrindo para as pessoas. E ela foi entendendo que ela escutava quando ela comprava uma blusa mais aberta. O que você está pensando agora? Ah, menina, com 12, 13 anos ela queria, ela só mostrava para a mãe, essa eu posso. Isso não é coisa de menina decente? Pelo amor de Deus, para de sorrir para os outros, fica sorrindo à toa, menina. E com isso, ela foi o quê? Deixando de sorrir, usando só roupas muito fechadas. Ela foi perdendo a identidade dela. Então ela mal se conhecia. Ela mal sabia quem ela era. E com o curso ela foi entendendo quais sabotadores
eu não sou bonita o suficiente. Se eu sorrir, eu vou mostrar, vai parecer que eu tô querendo me mostrar. Se eu emagrecer, talvez eu vou chamar muita atenção pro meu corpo. Eu sou feia. Então ela tinha uma baixa autoestima, crença de inferioridade absurda. E quando a gente foi trabalhando isso nela, ela colocou lente de contato, ela emagreceu, ela mudou o estilo dela, ela saltou de paraquedas. E por incrível que pareça, pode ser que você diga, Gi, meu Deus, aí ela se afastou da família. Gente, ela voltou a morar na cidade que os pais moram, ela tinha ido embora da cidade. Ela estava fugindo dali. E ela conseguiu voltar com a identidade dela tão fortalecida que nada abalava ela. E muito pelo contrário, virou sócia do irmão. Gente, a vida dela foi muito melhor com a família, porque ela entendeu que o que aconteceu com ela, os sabotadores que ela estava carregando, ela não precisa mais carregar. Aquilo é a história dos pais, da família, e é uma escolha que ela pode fazer diferente. Então, eu fico muito feliz de compartilhar, porque eu tenho certeza que muitas fichas vão cair, que novas percepções vocês terão, e que esse conteúdo é um conteúdo que é sim um dos maiores divisores de água.